Bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo, pessoal. Tanto para quem está assistindo agora, boa tarde, e para quem ainda vai nos assistir, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão assistir. Lembrando, né, que todos os nossos eventos aqui na Mitori são gravados. Então, caso vocês queiram assistir um antigo ou rever este aqui, estará disponível para todos vocês, tá bom, pessoal? Então, boa tarde para todo mundo que está chegando, para nossos colegas que estão aí. Estou acompanhando o chat aqui. Vamos lá. Temos o Alexandre, boa tarde, Alexandre, Renan, Wagner, José, Guido, Fabiano, Nelson da Cunha está aí. Grande Nelson estará no chat para nos ajudar. Como eu estive no chat do evento anterior, por que não, né? O nosso colega aí para me ajudar nesse evento de hoje. Tá bom, pessoal? Então, hoje a gente vai falar, conforme o título, né? Vamos falar sobre Smart Factory, Smart Measure, né? Conceitos de tecnologia inteligente para medição, né? E como que a gente vai utilizar essas ferramentas para estar um pouco mais perto da indústria inteligente, automação, aquela ideia de gerenciamento de dados, monitoramento, né? Então a gente vai falar um pouco disso, de algumas ferramentas. O Marcelo está aí também, Mariano, Eduardo, Rubem, legal. Tudo certo com áudio e imagem, pessoal? Comenta para mim aqui rapidinho, só para eu ter certeza que está tudo certo, para a gente poder começar bem, tá? Então, a gente vai falar dessas ferramentas, né? Quais são, como que a gente pode combinar elas, alguns conceitos, né? De uso desses softwares, desses equipamentos, e o que ele pode trazer de vantagem, tanto lá para o chão de fábrica, né? Que hoje em dia é o principal, onde a gente tem que focar e melhorar, para aí sim a gente começar a trabalhar com os dados. Além da questão da qualidade, engenharia, diretoria e aí o mundo inteiro, tá? Legal, então tá tudo certo, tudo correto, tudo bem. Legal. Então vamos lá, vamos começar, tá? Ao longo da apresentação, eu estou olhando o chat, alguns dos colegas vão ir respondendo enquanto vocês vão conversando aí, mas no final eu vou dar uma lida, né? A gente conversa no fim sobre algum tema interessante. Também ao longo da apresentação a gente vai disparar alguns links. Caso vocês tenham interesse de algum dos produtos, alguns dos equipamentos que a gente mostrar aqui, vocês vão poder acessar facilmente, tá? O site deles vão aparecer na tela, bem na hora que eu estiver comentando sobre eles, tá bom? Então vamos lá, vamos para a apresentação. Legal. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou o Osmar, trabalho na engenharia de aplicação na Mitur, né? Trabalho focado nessa parte de tecnologia de medição, da parte de transmissão de dados, softwares de gestão, equipamentos de medição mais automatizados, entre outros, né? Mas como um membro da equipe da engenharia, a gente tem que atuar, obviamente, com tudo e qualquer necessidade, né? Então, alguns de vocês já devem ter me conhecido de outras tarefas, outras atividades também. Ok? Então, como eu comentei, a gente vai falar sobre algumas tecnologias, alguns conceitos, e o primeiro deles a gente já começa, que é o conceito de Smart Factory. Tá? Eu vou ir reposicionando a minha câmera e desligando quando for necessário, tá bom? Só para a gente poder ver bem o conteúdo da apresentação. Tá legal? Então, a gente começa aqui com o conceito de Smart Factory, né? Toda vez que a gente pesquisar Smart Factory ou indústria inteligente, indústrias 4.0 no Google, a gente vai ver imagens como essas, né? Robôs, gráficos, dados, aquela coisa muito maluca, né? De a gente ver, às vezes nem entende muito bem assim tão facilmente, né? Então, o conceito basicamente da Smart Factory é uma junção de vários pilares,
né, que foram sendo atingidos aí nas outras revoluções, né, que é a parte de gestão de dados, automatização, né, a parte do uso um pouco da inteligência artificial para um processo produtivo, o uso massivo, né, de redes industriais para comunicação, né? Então, comunicação é uma característica muito importante desse conceito e que ele vem sendo desenvolvido com novas formas ou desenvolvendo características diferentes para protocolos antigos, né? Então, basicamente, Smart Factory entra nesse caso de eu trabalhar com os dados de medição, né? Perdão, com os dados do processo e de uma forma que ele consiga ser coletado, avaliado e monitorado e ele volta para o processo de alguma forma, tá? Então, esse é o conceito mais genérico aí da Smart Factory. Mas o que a gente veio falar hoje aqui, na verdade, ele é um pouco mais simples, né? Quando a gente vê aquelas imagens, a gente fica um pouco perdido, né? Quando a gente vê vários gráficos ou algum tipo de confusão na hora que tenho que deixar tudo automatizado, eu vou ter que obrigatoriamente trabalhar com um processo completamente flexível e todos aqueles outros conceitos. Mas a Smart Factory, e no caso que a gente vai falar hoje, Smart Measure, ele é um pouco mais simples que isso e a gente poderia resumir ele em visualização, né? Visualização. Então, são ferramentas que a gente vai aplicar no processo, tanto na onde a gente fabrica a peça ou o conjunto, monta, tanto quando a gente mede, quando a gente gerencia o processo, a gente vai aplicar algumas ferramentas para visualizar os dados dessa produção, e aí sim eu tomar ações nesse processo para que eu consiga melhorar ele ao longo do tempo, né? Então, aplicando ferramentas corretas, otimizando o trabalho e chegando a ter um nível de qualidade do produto muito, muito melhor, tá bom? Então, a gente vem do conceito do Smart Factory e a gente vai para Smart Measure, né? Que seria o conceito de medições inteligentes, que aqui nesse caso as características seriam equipamentos com maior velocidade, né? Porque nós já vimos que processos hoje em dia eles vêm sendo melhorados e muito mais máquinas de usinagem, de conformação, máquinas que produzem alguma coisa são mais rápidas, são mais otimizáveis, né, mais flexíveis no seu trabalho e, por que não, a parte da metrologia, que é onde a gente consegue avaliar realmente o que a gente está produzindo, por que ela não caminha junto com isso, né? Então, hoje já existem equipamentos que vão atender níveis de velocidade tanto quanto um equipamento de usinagem, né, uma máquina de usinagem. Hoje também essas máquinas, esses equipamentos e instrumentos trazem recursos que vão poder te entregar maior visualização desses dados de medição, falando na parte de medição. Além disso, depois que eu consigo visualizar os dados de medição, eu tenho alguns recursos que eu consigo gerenciar eles de uma forma mais fácil e tudo isso de uma maneira flexível, onde eu não necessariamente preciso criar sempre um dispositivo de medição para cada necessidade. Hoje, equipamentos podem atender diversas medições, seja a medição de uma peça metálica, de uma peça plástica, para um segmento automotivo ou até farmacêutico, né? Então, tanto o equipamento, a parte do hardware, quanto a parte do software, hoje já tem esse nível de flexibilidade. Tudo bem? Então, aqui a gente vai trazer esse conceito, né? Desenvolvendo aqui a partir dessa imagem que a gente vai trabalhar, que é uma ideia que existe muito hoje na indústria, obviamente, que nós temos a linha de produção, né, onde vai produzir a peça, ou montar as peças, ou fazer algum tipo de execução dentro de um processo, né?
E para qualificar esse trabalho, avaliar esse trabalho, a gente tem o setor da metrologia, né, ou a área da metrologia da qualidade, que vai avaliar esse trabalho. Né? Então, tem sempre essa dificuldade dessa integração entre essa área de produção e uma área de metrologia, assim como essas duas tendo relações com a área de engenharia, a área de controle, planejamento de produção. Né? Então, é um pouco difícil, todo mundo já deve ter visto aquela fila de peças para ser medida numa tridimensional, ou quando eu faço a medição, aonde que está esse dado de medição, não sei onde ele está, controlar a rastreabilidade dele. Um dos pontos muito, muito destacados realmente na Smart Factory como um todo é rastreabilidade. Né? A gente já viu muito dispositivos que são desenvolvidos com RFID, né, identificação por radiofrequência, utilização de códigos de barra, QR codes, né? Quem não já viu agora que até, por exemplo, a certidão de nascimento nossa já tem um QR Code, né? Para ser fácil da gente identificar informações que rastreiam pessoas, que agora rastreiam processos, equipamentos e peças, né? Então, você poder linkar e poder amarrar todas essas informações que são pertinentes ao processo em toda a vida útil de uma peça, todo o ciclo de vida de uma peça, é muito importante. Então, é isso que esse novo conceito de medição na produção traz, né? Que é a questão da Smart Measure. Né? Quando a gente traz para o chão de fábrica a medição, a gente tem que garantir que todas essas informações continuam consistentes, essa amarração entre rastreabilidade e dados de medição tem que se manter em todo momento. Né? Então, a parte mais específica desse caso são os equipamentos que hoje conseguem atuar de uma maneira muito constante, muito resistente para um ambiente agressivo fabril. Né? Nem sempre é uma fábrica toda estável, sem vibração, sem muito barulho, sem muita sujeira. Às vezes pode ser que sim, mas na grande maioria não é. Né? Então, esse foi o primeiro desafio que a Mitoy enfrentou quando começou a desenvolver esses equipamentos para medição em chão de fábrica. Né? E hoje, esses exemplos que estão na tela agora, né, são algumas máquinas de medição na linha de produção. Seja uma máquina que vai ficar exatamente na linha, né, como essa pequenininha aqui na direita, ou uma máquina que não vai ficar na linha, vai ficar on-side, que a gente fala, vai ficar ao lado da linha, que atende uma grande gama de medições ali da produção, atende bem rápido, né, essa necessidade, ou máquinas de grande porte, máquinas rápidas e tudo mais. Né? Então, o detalhe aqui é que são equipamentos que vão conseguir atender em termos de compensação de temperatura. Né? A temperatura do ambiente vai ser quase que ignorada na medição de uma peça, o que é algo que influencia muito em um erro de medição. Né? Em termos de velocidade, eu tenho que acompanhar a medição junto com a produção, senão eu vou ter gargalo. Né? Então, hoje são equipamentos bem rápidos que conseguem medir várias cotas em termos de segundos em minutos. Né? E, obviamente, com uma exatidão tão alta que chega até a impressionar. Né? E, além disso, depois que essas peças são medidas, como que a gente vai poder monitorar esses dados de medição e trabalhar, né, com toda a melhoria de um processo. Tá? Das informações bastante utilizadas na engenharia de processos e tudo mais, são os indicadores. Né? E um deles, um indicador bem comum de ser utilizado, tanto mais para a parte de usinagem, né, das máquinas, são os indicadores OEE, né, OEE, que são basicamente a eficiência geral, a eficiência total de um equipamento, né? O que relaciona desse equipamento de produção a sua disponibilidade, o desempenho e a qualidade que esse equipamento trabalha, né? Então, o OE, ele é uma análise onde a gente faz uma relação do tempo que um equipamento trabalha, do resultado
que esse equipamento nos dá em cima desse tempo trabalhado e qual a qualidade desses resultados em cima desse tempo trabalhado. Né? Então, aqui nesse exemplo, tem uma análise de OE de um equipamento de usinagem, né? Que ele tem um tempo total planejado para ser trabalhado, né? Então, nesse planejamento, a gente já prevê, por exemplo, uma parada de máquina para um setup, para uma limpeza ou para uma troca de ferramenta, etc. Nós já planejamos isso. Então, nós conhecemos dentro de um tempo total, vamos exemplificar aqui, 24 horas. 24 horas, né? Dentro dessas 24 horas, eu considerei as paradas planejadas e eu tive ali como tempo disponível, sei lá, 18 horas, né? Então, considerei ali que teríamos 6 horas de paradas planejadas, né? 1 hora de almoço, algumas horas de setup e tudo mais. Né? Teríamos 18 horas, né? Depois desse dia passado, a gente vai avaliar quanto tempo realmente essa máquina trabalhou e vimos que depois do fim do dia, a gente viu que essa máquina trabalhou 15 horas. Né? Então, além das 6 horas planejadas de parada, a gente percebeu também que ela teve paradas inesperadas. Né? Isso pode ser através de um setup incorreto que foi executado, uma colisão na máquina, uma queda de energia, ou alguma dificuldade que o operador teve na execução de um processo, qualquer coisa. Coisas que não estávamos esperando. Então, nós temos essa relação de quanto tempo essa máquina ficou disponível, relação de disponibilidade. Dentro do tempo que ela trabalhou efetivamente, o quanto que ela produziu. Nós sabemos como que a máquina trabalha, a velocidade que ela usina, todos os avanços de um programa de usinagem, a gente saberia quanto que ela teria que produzir na hora. Né? Então, se ela trabalhou 18 horas somente, né? 15 horas, né? O que foi o tempo realmente de operação, ela teria que ter produzido, sei lá, 300 peças. Mas, contando tudo que ela produziu 250. Então, o que aconteceu? Nesse tempo que nós planejamos que em 15 horas produziria 300 peças, por que ela produziu 250? Talvez houve uma redução da velocidade da máquina, ou uma outra reprogramação dentro daquele programa de usinagem que fez com que ela demorasse um pouco mais para executar aquele trabalho de usinagem. Então, a gente tem aí a relação de performance, né? Do tempo que ela tinha disponível, que nós planejamos produzir X, ela produziu menos, né? Ou mais, sei lá. A gente vai ter essa relação de performance dessa máquina. Então, já temos 2 índices. E o terceiro é, dentre as peças que ela efetivamente produziu, quais são peças boas e quais são peças ruins, né? Então, a gente tem aqui a relação de qualidade, né? Então, as peças dentro do especificado da tolerância e peças fora, né? Legal. Então, vendo essa análise aqui, a gente consegue extrair uma coisa bem curiosa, né? Que a parte que avalia os resultados obtidos finais, ela é a medição, né? Ela é um processo de medição. Ele é mais um processo. Mas um processo, muitas vezes, também é mais uma máquina, né? E por que não também não fazemos essa análise, que aqui nós vimos que é metrologia, também não fazemos a mesma análise de OE para as máquinas de medição? Porque elas também são máquinas que têm o seu planejamento de trabalho, o seu tempo que ela deve trabalhar, o tempo de setup, né? Às vezes calibrar uma ponta, fazer a limpeza, preparar o ambiente de trabalho, considerando o planejamento da programação da peça, quanto tempo essa máquina demora para medir essa peça, por que ela demorou menos, por que ela demorou mais, por que o operador trabalhou com o potenciômetro da máquina um pouco reduzido ou não, né? Então, a gente também vai ter esse mesmo índice de OE, que é a disponibilidade, a performance e a qualidade da máquina para as máquinas de medição também, porque ela é mais um processo. Então, se você cuida somente da produção e esquece a metrologia, você não tem essa integração. Às vezes você vai ter resultados finais que não estão dentro do esperado e você não sabe onde está, porque você avalia somente a produção. Você tira uma parcela que é bem importante de um processo como um todo. Tá? Então, a ideia aqui é que a gente consiga, com alguns recursos de software ou ferramentas do próprio equipamento, fazer esse tipo de análise um pouco mais fácil. Né? OE é uma das, né? Mas tem como fazer inúmeras, né? Tanto do equipamento
quanto também do dado de medição. Ok? E então vocês viram que ao longo da minha apresentação eu fiquei falando muito de processo. E o que é um processo de fabricação, né? Ele é basicamente uma execução de tarefas, execução de etapas, né? De atividades que vai transformar uma peça, uma matéria-prima, em um produto, né? Ou um pré-produto, né? Antes de fazer uma montagem de outra etapa. E o processo ele tem as suas influências, né? Essas influências elas se dão a partir da própria matéria-prima, a partir da própria peça mesmo, né? A qualidade da peça de um fornecedor, na hora que começa um processo, características mecânicas do material. Uma outra influência são as pessoas, né? A pessoa que trabalha com aquele equipamento, que executa aquela atividade. E a última influência é a máquina, né? A máquina que executa o trabalho, né? Que faz uma usinagem, que faz uma soldagem, etc. Qualquer atividade em cima de um produto que vai chegar no seu resultado, ela também é uma influência. Então, o foco nesse caso é a gente quantificar essas influências, né? O quanto que o meu operador interfere no meu produto, o quanto que a peça tem de interferência no meu resultado final e quanto que a máquina interfere na qualidade do meu produto final também. Então, a ideia do processo é você vai executar essas etapas e você vai controlar ele, né? Medindo todas essas etapas. Como que eu meço o operador, Osmar? Se é uma pessoa, aí é que entra a rastreabilidade. Como é que eu meço a máquina? Pode ser por alguns recursos realmente de medição da própria máquina, né? De velocidade, temperatura, vibração, etc. Você mede a peça e também rastreia pela máquina que a produziu. Então, você consegue quantificar essas influências somente medindo uma peça também, né? Obviamente, quando você consegue garantir que aquela peça foi produzida por aquela pessoa, que foi produzida por aquela máquina. Você garante essa amarração entre informações, você consegue quantificar isso com muita facilidade, né? Então, aqui que está a questão. Hoje, todas as indústrias medem, né? Mede e consigo qualificar as peças e tudo mais, gerar relatórios e tal. Mas para eu chegar nesse nível de quantificação das influências, ou até começar a trabalhar com OE, etc., e outros indicadores, eu teria que ter uma medição mais eficiente, para não perder tanto tempo. Né? Porque hoje o cliente exige muito, o processo consegue atender com bastante velocidade. Se a sua avaliação também não consegue atender nesse nível, você se perdeu, então já era. Então, aqui que entra um ponto muito importante. A gente mede, mas mede com ineficiência. Muitas vezes com instrumentos analógicos ou equipamentos que não atendem à velocidade ou característica ou necessidade que aquele processo exige, né? Ou até quando eu tenho um controle que não consigo garantir em termos de segurança a rastreabilidade do processo, não consigo amarrar tudo de maneira fácil, e aí viram só dados, só medições. Né? Se eu tenho uma planilha com um monte de dados e não me traz nada, não adiantou eu ter medido rápido também. Né? Então, todas essas etapas são pilares que devem ser atendidos para ter uma boa qualidade, né? Uma boa eficiência no controle do processo. Tá? Então, o mais comum de todos, né, que foi o que eu comentei, é quando a gente trabalha com equipamentos ou instrumentos que não dão muita confiabilidade na medição, né, como instrumentos analógicos e tal. E quando a forma que eu registro esses dados de medição do processo gasta muito tempo e também não tem confiabilidade. Né? Quando eu tenho que medir com um instrumento analógico, já agrega um erro. Na hora que eu vou anotar, agrega infinitos erros. Quando eu vou transmitir isso para o computador, muito mais. Então, é um desafio bem grande que muitas empresas ainda enfrentam, mas hoje eu vim aqui para mostrar para vocês que existem algumas ferramentas que podem ajudar isso com bastante facilidade. Né? Então, a primeira ideia que poderia ter nesse caso realmente é a melhoria na confiabilidade da medição e o ganho de tempo, né? Quando a gente pode utilizar instrumentos digitais ou equipamentos que vão garantir realmente a necessidade de medição daquele processo, né? Que vão atender em termos de produtividade, de velocidade, né? E que vão atender em termos de exatidão e tudo mais, o clássico, né? Da metrologia.
tenho que medir aquela tolerância, eu tenho que escolher o equipamento correto para aquela tolerância, e depois que eu consigo medir, como é que eu vou extrair esses dados, né? Como é que eu vou gerenciar esses dados de medição e conseguir atrelar e amarrar todas essas informações. É aí que entra, né, os sistemas de gerenciamento, transmissão de dados e até os instrumentos digitais, ok? Então a gente sai, né, dessa clássica folha de inspeção aqui. Quem está no chat aí, pessoal que está no chat conversando, conta para mim aí rapidamente. Quem já viu uma planilha como essa aí no processo de produção? Não precisa nem ser o de vocês, em algum lugar. Quem já viu uma planilha como essa aí na produção? Conta aí para mim. Né? É um clássico. O operador, ele trabalha o dia inteiro, começa a produzir as peças. Muitas vezes ele mesmo mede, né? Com uma série de instrumentos de medição. Ele vai lá, anota o valor, tudo certinho, né? Ou quando não anota, né? Ele mantém naquela memória incrível que os operadores têm. Na verdade, eu acho que é uma característica incrível dos operadores, é aquela memória que eles conseguem manter dezenas de dados de medição na cabeça e escrevem na planilha no fim do dia, né? Olha lá, ó. Thiago já comentou, já vi demais. O Alex, a planilha padrão, né, Alex? Já viu o Mauro frequentemente. Ó, Fabiano falou que faz tempo que não vê, hein? Muito bom, muito bom. Essa é a ideia. Então, é quando a gente trabalha, obviamente, com a baixa produtividade, né? Onde a gente faz aquela medição, o valor Vamos até usar um instrumento digital, vai. O valor é mostrado na tela, ele vê o valor, né? Tá tudo certinho com o valor, aí vai lá e anota, né? Anota no papel. E aí, eu tenho que transferir isso para o computador de alguma outra forma, o que dificulta bastante toda essa análise posterior de tudo que a gente tem que trabalhar, né? Então, aqui a gente já sai parte disso aí com muita velocidade, que é a transformação de todo esse trabalho com um clique, né? Então, o operador vai medir, ok, então vamos usar um instrumento digital que vai facilitar a medição dele, né? Vai facilitar a informação que ele vai ter do processo, porque o mais importante é o operador saber o que ele está fazendo, né? Não é só apertar o start, mandar a máquina produzir, ou quando a máquina é um pouco manual, ele achar que está fazendo coisa correta, né? Ele realmente vê que ele está produzindo peças boas, né? Então, hoje já existe, né, esses recursos que vão poder transmitir o dado de medição de um instrumento com um clique, né, que são os sistemas de transmissão. Sistemas de transmissão. Para quem já viu as minhas apresentações passadas aí, né, já deve ter visto bastante eu falando sobre sistemas de transmissão. E hoje a Mictoy trabalha com dois segmentos, né, diferentes, né? São o sistema de transmissão sem fio e o sistema de transmissão com fio. Aqui a gente está falando de instrumentos e alguns equipamentos de medição, tá? Então, esses dois sistemas aqui, eles vão funcionar tanto para instrumentos manuais, paquímetro, relógio, micrômetro, entre outros, quanto também traçadores de altura, calibradores de altura, durômetros, rugosímetros, tá? Então, alguns equipamentos também dá. Não estamos presos somente em sistemas para instrumentos de medição, tá bom? Então, detalhando um pouco mais desses caras, alguns colegas aí já até conhecem, né? O Wave. O primeiro deles é o sistema sem fio, né? O Wave. Esse é o nome dele. Tá? Eu vou deixar na tela agora um link. Caso vocês queiram conhecer o Wave, estará na tela agora, tá bom? É só dar um clique aí, vocês vão ser redirecionados lá para a página dele, tá bom? Mas voltem para cá, por favor. Ok? Então, caso vocês queiram conhecer um pouco mais do sistema, é só clicar no link aí, clica no botãozinho, que você já vai ser redirecionado imediatamente para o site do Wave, tá? O Wave, ele é um sistema de transmissão sem fio, no qual a gente acopla os instrumentos de medição a alguns transmissores, tá? E nesse caso, esse que está na tela no momento, ele é um sistema que trabalha por radiofrequência. Então,
A comunicação deles é uma comunicação específica, né? Então, obrigatoriamente, eu preciso desse receptor, esse Wave-R, no computador para receber os dados. Tá? Então, eu vou fazer o sincronismo entre esses dois pontos, entre o transmissor que fica no instrumento e o receptor no computador. E a partir daí, eu consigo transmitir esse dado de medição para uma planilha do Excel, para um software, para uma outra plataforma, para qualquer plataforma. Qualquer uma. Porque ele é bem simples, ele consegue simular um teclado e escrever em qualquer lugar, ou ele também pode trabalhar como uma porta serial e ter uma execução um pouco melhor também, tá? Então, qualquer plataforma que vão receber os dados de medição, ele consegue entregar. Três características importantes. A primeira delas, por que a Mitutoyo trabalha com acessórios que acoplam aos instrumentos? É bem simples, né? Basicamente, quando um instrumento vai para calibração ou para manutenção, você pode facilmente desacoplar o transmissor, colocar em outro, parecido com aquele, semelhante àquele instrumento, e continuar trabalhando, porque o sincronismo é feito entre o transmissor e o receptor, não entre o instrumento. Então, você pode ter uma otimização do trabalho melhor, porque o operador não tem que ficar esperando, ou tem que reconfigurar tudo, porque eu troquei de transmissor, né? Não, é só você desacoplar, colocar em outro e continuar o seu trabalho, sem problema nenhum. Ok? A segunda característica desse sistema é a distância de trabalho. Ele consegue trabalhar aí até uma distância de 20 metros, tá? Aproximadamente, né? Entre a comunicação do transmissor e o receptor. E a terceira é que esse sistema consegue sincronizar até 100 transmissores diferentes ao mesmo tempo. Tá? Aqui é um ponto bem interessante, porque assim, 100 é uma característica técnica que a gente colocou, uma especificação, né, que é o limite, né, 100. Mas é muito difícil de ter alguma estação de trabalho que um operador vai usar mais de 100, né? Obviamente, muitas vezes eu posso atender numa célula de trabalho, né, onde vão ter vários operadores diferentes fazendo medições. Então, até 100 eu consigo conectar, ok? Ao mesmo tempo, e cada um vai poder se identificar, porque cada transmissor é identificável e o dado não vai para o lugar errado, tá? Aí entra um termo de confiabilidade, ok? E aqui vocês vão ter uma novidade chegando aí para os conhecedores do Wave aí, talvez não conheçam esse que eu vou mostrar agora, que é um lançamento da Mitutoyo, que é o sistema Wave Bluetooth. Exatamente. Aquele anterior que eu comentei é o Wave radiofrequência. Tá? Então, obrigatoriamente, eu preciso do meu receptor no computador. A versão Bluetooth não é necessário, né? Porque a gente pressupõe que o dispositivo que vai receber os dados de medição dos transmissores já terão a comunicação Bluetooth. Seja ele um celular, um tablet, um notebook ou até um PC também, com aquele receptor Bluetooth. Então, é uma versão de custo mais baixo que vai atender muito bem outras demandas. Mas aqui um ponto bem interessante, né? O Mitutoyo demorou para trabalhar com Bluetooth. E hoje a gente está, depois de alguns anos de desenvolvimento, né? Nós estudamos bastante como esse novo Bluetooth trabalha. E esse Bluetooth não é um Bluetooth convencional, daqueles que utilizamos em fones de ouvido, ou mouses, teclados, tudo mais. Esse Bluetooth, ele é um Bluetooth chamado de BLE. BLE, que é o Bluetooth Low Energy. Tá? Ele é um Bluetooth que vai consumir bem menos bateria, porque a comunicação dele é mais simples. Porque imagina só, eu tenho um instrumento de medição, eu não preciso ficar transmitindo informação a todo momento, ou transmitir grandes informações. A única coisa que ele tem que transmitir é quando eu apertar um botão, ele vai mandar um dado de medição. Uma coisa super simples. Então, a Mitutoyo desenvolveu o know-how em cima dessa nova tecnologia que vem sendo desenvolvida há uns poucos anos atrás, né? Quem aí já nunca viu, ou deve ter também, né? Aqueles smartwatch, né? Aqueles reloginhos inteligentes da Apple, da Samsung, da Xiaomi, né? Que mais? Tem aqueles buds, né? Aqueles fonezinhos pequenininhos. Aqueles caras, tanto o smartwatch quanto aqueles fones, trabalham com Bluetooth LE, né? Bluetooth Low Energy. Né? Porque a informação que eles vão transmitir não são grandes volumes de informação. Né? E quando são, você vê a resposta da bateria. Então, por exemplo, aquele smartwatch que o pessoal tem, costuma a pessoa recarregar a bateria dele em 15 dias, mais ou menos, 2 semanas. Né?
porque ele transmite bastante informação, imagem, hora, data, mensagens, notificações e tal. Aqui, a gente vai trabalhar só com dados de medição. Então, em média, ele vai durar aqui cerca de 300 mil vezes eu mandar um dado. Considerando aí um trabalho aí de algumas centenas de medições no dia, vamos falar aí uns bons meses de trabalho com a mesma bateria. Daí uma bateria super simples de repor, não tem nenhum segredo, tá? A segunda característica importante, o alcance, né? Não chegou ainda no radiofrequência, mas é um alcance muito bom, 15 metros, né? Aproximadamente 15 metros de alcance para o Bluetooth. É algo bem interessante. Né? Então, ele segue o mesmo conceito, são transmissores que nós acoplamos aos instrumentos, tá? Todos aqueles instrumentos que eu falei, paquímetro, micrômetro, relógio, traçador, rugosímetro, durômetro, todos esses. Porém, não temos mais o receptor, porque eu vou conseguir enviar o dado para um celular, para um tablet e para um notebook ou PC, ok? Pressupondo que ele já tenha a recepção Bluetooth. A única característica que diferencia bastante é que para os computadores nós conseguimos sincronizar até 7 instrumentos diferentes. Okay? E para celulares mobile, até 3 instrumentos diferentes. Tá bom? Então, é uma novidade que estamos lançando aos poucos aí, estamos preparando vários materiais para disponibilizar para vocês, ok? E a gente vai falar bastante sobre esse produto. Então, aqui não é um produto que vai eliminar outro, é um para cada necessidade. Eu tenho que usar muitos instrumentos, eu vou para o radiofrequência. Eu vou usar um pouco menos e eu quero também usar um tablet ou alguma outra coisa com um baixo custo, aí eu vou para o Bluetooth. Tá bom? E por fim, nós temos aqui o sistema com fio, né? Que é o sistema Input Tool. Ok? Aproveitando aqui, enquanto eu estou falando, eu estava olhando o chat, né? O Mauro comentou aqui, ó, Osmar, tem a conectividade do Bluetooth dos aparelhos com o MergeLink do PC? Sim, o MergeLink eu vou falar depois, né? Que é o software de gerenciamento de dados. Então, teria, basicamente, tem como conectar o Bluetooth com o PC? Também tem, tá? Mesmo que o PC não tenha nativamente comunicação Bluetooth, você pode comprar aquele receptor de mercado, aquele receptor de R$20, R$25, simples de mercado, e você consegue criar uma recepção Bluetooth para o seu PC também, tá bom? Então, você pode usar em todos os dispositivos. É que agora o Bluetooth, ele tem mais, né? Tablets e celulares também. Ok? Então, o sistema com fio, né, é o Input Tool, ele é o mais simples de todos, o custo menor de todos, né, onde a gente conecta do instrumento, sai um cabo e vai até o PC e faz a conexão. Né? Totalmente plug and play, não tem que instalar e configurar nada. Eu conectei, o Windows, o sistema operacional, já reconhece ele como um dispositivo de transmissão e já está apto para entregar dados em Excel ou em algum outro software qualquer. Tá? Todos os sistemas são assim, todos os 3. Ok? Legal. Então, comentando, né, sobre os equipamentos também, como eu falei lá no início, os equipamentos de medição, né, que vão atender lá características e necessidades um pouco mais complexas do que os instrumentos de medição, eles vão trazer características que vão atender aquela demanda de medição para o chão de fábrica, né? Então, são equipamentos rápidos, equipamentos que vão compensar a temperatura de trabalho naquela área que ele está, equipamentos que vão conseguir ser de fácil uso, né? E atender diferentes demandas de processo. Então, aí tem alguns exemplos, né? Temos as máquinas da linha MAC, que são as duas da esquerda e a última da direita, né? MAC V, MAC 3A e a MAC Kogame, que é essa pequenininha que está à esquerda no meio aí, né? São máquinas bem rápidas, construídas para o chão de fábrica, né? Onde não precisam de alimentação por ar comprimido, é uma máquina que normalmente usa um espaço bem menor, e uma novidade bem grande é a MyStar, né? Que é essa terceira máquina aí da esquerda para a direita, vocês já devem ter ouvido bastante dessa máquina, uma máquina que foi idealizada realmente para chão de fábrica, e ela traz a grande novidade da escala absolute na máquina. Né? Então, essa máquina, além dessa grande resistência à temperatura e essa capacidade
de se compensar de acordo com a temperatura da peça, dela e do ambiente, ela traz essa nova tecnologia que é a escala absolute, né? Então, é uma escala muito... a mesma tecnologia da escala do paquímetro, obviamente com exatidão de máquina, né? Para quem já pegou um paquímetro medidor na mão aí, né? E usou em chão de fábrica, sabe muito bem. Se você pegar aquele paquímetro convencional mesmo, aquele digital preto e amarelo, se você pegar ele e passar óleo em cima dele, mesmo ele não sendo IP67, ele vai continuar fazendo leitura sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Por quê? A escala que é utilizada nesse instrumento é uma escala capacitiva. Então, ela não precisa fazer uma leitura ótica para ler a escala. Ela utiliza uma característica capacitiva daquela escala metálica e faz a leitura independente da presença do óleo, né? E além disso, essa escala absolute, como o nome dela já diz, é uma escala que ele sabe exatamente onde ele está. Ele não é aquela escala unitária que eu vou contando pontinho a pontinho enquanto eu vou movimentando o cursor. Você ligou o instrumento, já sabe onde ele está. Você fecha as faces dele, você já sabe que dá zero. Você não precisa ficar zerando ele toda hora. E a mesma coisa foi transferida para a máquina. É uma máquina que você liga ela, independente de onde ela estiver, ela continua trabalhando. E se ela estiver cheia de óleo na escala, ela continua lendo sem problema nenhum. Tá? Então, para vocês saberem um pouco mais desse equipamento, tá? Está na tela também aí o link para acessar esse Amaistar. Tá? Temos um site aí que detalha todas as informações, caso vocês queiram consultar ou entrar em contato com a gente sobre esse equipamento. Só clicar aí, dá uma olhadinha lá e a gente fala com você, tá bom? Então, continuando aqui, a gente chegou agora numa etapa que é a parte de software. Então, até o momento a gente falou de hardware, né? Seja para transmissão, seja para medição, a gente estava falando do hardware, parte física. E agora eu vou falar sobre a parte de software, tanto para os dados de medição, quanto a gente vai falar também sobre informações de trabalho das máquinas de medição. Tá? Então, o primeiro deles é o MeasureLink. O MeasureLink ele é o software de gerenciamento de dados da Metoy. Ele foi desenvolvido inicialmente lá no passado como um software de CEP. Então, ele tem a parte do controle estatístico dele embutido dentro dele, né? Mas ele hoje é uma plataforma que vai conseguir unificar dados de medição de diferentes equipamentos de medição, trabalhar e tratar esses dados de uma mesma forma e te entregar várias ferramentas de monitoramento e gerenciamento dos dados de medição. Tá? Então, ele é uma plataforma que é composto de vários módulos, várias ferramentas, né? Eu vou comentar sobre alguns deles, que vão trabalhar toda a parte de coleta, visualização, análise estatística, armazenamento, monitoramento de várias estações de trabalho na fábrica. Tá bom? Vamos lá. Aqui vai rodar aqui um rápido vídeo, né? De uma simulação de uma medição no MeasureLink, utilizando aqui o Wave, né? O instrumento com Wave, né? Então tem ali no MeasureLink já na tela uma rotina de trabalho, uma rotina de inspeção, onde o próprio software ajuda a pessoa a fazer a medição corretamente, né? Você vai olhando ali, ele vai te instruindo com auxílios visuais, com gráficos e tudo mais. Ali ela também está utilizando ali itens de rastreabilidade, que é um ponto que eu destaquei lá no começo, né? Sobre você ter o dado de medição, mas ainda assim você amarrar esse dado de medição com uma rastreabilidade é importantíssimo, né? Então ali está rodando uma rotina de inspeção, que ela traz a rastreabilidade, mede, traz a rastreabilidade, mede, e aí você vai ter um fluxo de trabalho muito mais consistente ao longo do tempo, tá? Então, descrevendo, detalhando um pouco mais o que o MeasureLink consegue ajudar a pessoa que tem que medir. Então, nós temos ali os itens de rastreabilidade, né? O operador, a planilha dos dados de medição, alguns auxílios visuais para orientar a pessoa a medir corretamente, né? Gráficos e tudo mais, ali na hora, ela mede e isso já é calculado em tempo real. Então, imagina só, produz, mede, você já vê isso em tempo real, em termos de segundos, minutos, né? Então, veja o avanço que a gente teve em termos de análise dimensional, análise estatística e monitoramento em um só fluxo, né? Com alguns agregados, alguns acessórios que a gente utiliza, eles vão nos trazendo
um monte de características bem importantes do processo, né? Então, aquele era uma das etapas uma das partes do software, né? Que era o MergeLink Real Time, né, um dos módulos dele. Esse aqui é um avanço do MergeLink, que é a parte de análise, né? Muito utilizado mais na parte da engenharia e qualidade, onde você vai trabalhar aqueles dados coletados na outra etapa de uma maneira muito mais avançada. Então, é o próprio software que te traz os dados e já te ajuda a executar e utilizar essas ferramentas da maneira mais correta, né? Então, você vai fazer uma análise um pouco mais avançada de uma maneira bem rápida, né? Porque a gente quer ter esse resultado avançado de análises mais robustas, mas não quer perder tanto tempo fazendo análise. A gente quer usar poucos cliques e fazer isso já. Então, essa é a ideia do software. É executar aquele trabalho que a gente já conhece, a gente já sabe fazer, mas agora numa maneira muito mais rápida. Beleza? Então, esse é o Process Analyzer. E, por fim, tem uma outra ferramenta bem interessante, que é o Process Manager, né? Como eu comentei, ele é um módulo que vai auxiliar no monitoramento. Né? No monitoramento. Então, tanto o pessoal da metrologia, da qualidade, da gerência, da engenharia, vai utilizar essa ferramenta para você ver a resposta do processo aonde você estiver. Então, hoje, né, com a pandemia, temos visto muito mais aquele trabalho home office, aquele cara que é o responsável em controlar a produção, está lá em casa agora, né, não está conseguindo acompanhar o que está acontecendo na produção. Então, uma ferramenta como essa pode ser muito útil, porque ele pode estar onde ele quiser e ele consegue monitorar e visualizar esses dados com muita facilidade. É, né? Uma ferramenta que vai trazer essas informações para ele em tempo real. Ok? Legal, esse é o MeasureLink, tá bom? Então, assim como os outros, caso vocês queiram conhecer um pouco mais do MeasureLink, tá? Está na tela agora. Basta você clicar aí no botãozinho, você vai ir para o site do MeasureLink e vai conhecer um pouco mais sobre ele, tá bom? Legal. Avançando aqui, então eu falei dos dados de medição. Existem outras ferramentas que vão acompanhar o equipamento para controlar outras informações da máquina, que não são os dados de medição. Lembra do OE que eu comentei lá no começo? Ele analisa tempo, analisa resultados, analisa qualidade, né? Existe uma ferramenta hoje no software das máquinas tridimensionais, hoje também nas máquinas de medição por imagem, uma ferramenta bem interessante é o Status Monitor, né? O Status Monitor, ele é uma característica, uma ferramenta utilizada no software da máquina que vai conseguir te relacionar de uma maneira mais fácil a performance que essa máquina está atuando, né? O tempo que ela está trabalhando, o tempo que ela está parada, o tempo que ela está em manutenção, em programação, de uma maneira bem mais tecnológica, né? Então, a gente está falando de tecnologia aqui. Então, é um software que você também consegue utilizar em qualquer lugar do mundo, né? Então, o cara está lá em casa, quer ver como é que tá as máquinas de medição, elas estão trabalhando, está tudo certinho, tem algum erro, o que está acontecendo, ele consegue abrir facilmente o Status Monitor da onde ele estiver e coletar esses dados de trabalho, né, de operação das máquinas. Tá? Então, é uma ferramenta nova lançada aí para o software que trabalha com as máquinas, para você conseguir avaliar bem e planejar a sua produção. Né? Você vai conseguir ter tudo isso de uma maneira bem fácil de utilizar. Ok? Uma outra tecnologia é o Condition Monitor, né? Então, eu falei do Status Monitor, que vai controlar o estado da máquina, o estado de operação da máquina, e existe o monitoramento de condição da máquina. Então, quantos erros a máquina teve, quantas colisões a máquina deu, quanto que a máquina percorreu em termos de distância, né? Isso é muito importante para saber e planejar a manutenção da máquina, né? Manutenção preditiva, ou fazer realmente também até uma manutenção preventiva. E é uma ferramenta que a gente está desenvolvendo para as máquinas, inicialmente para as máquinas tridimensionais, mas vai vir, obviamente, para todos os outros equipamentos, que vai trazer essa melhoria tanto para a análise do cliente da empresa que utiliza o equipamento e também a nossa análise como prestador de serviços. Então, imagina só, a máquina dá um defeito.
houve uma colisão e aconteceu um erro inesperado que o operador não consegue lidar. Então, ele pode ligar rapidinho para a Mituio vai conseguir acessar a máquina do cliente e saber qual que é o erro e indicar os próximos passos com mais facilidade. Então, veja só, eu tenho a análise da operação da máquina, a análise dos dados de medição, e agora, quando a máquina dá algum pane, eu consigo saber com mais facilidade ou até planejar quando isso pode acontecer. Tá? O planejamento ele é um ganho de tempo e também um grande ganho de dinheiro. Tá bom, pessoal? Então, eu falei bastante aqui. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Lembrando, a apresentação vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube, então vocês poderão acessar depois. Caso não queiram acessar ou tenham alguma dúvida um pouco mais específica, vocês podem, obviamente, entrar em contato com a gente pelo telefone, pelo e-mail, pelos sites, né? Todos os sites que a gente compartilhou agora na apresentação, tem um formulário lá que você pode conversar com a gente, tá? Então, se você tiver dúvida ou tiver interesse em algum equipamento desse, pode ir lá consultar a gente ou chamar a gente por esses canais de contato, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Agradeço imensamente a presença de todos vocês novamente, mais uma apresentação. Tem sido muito bom para todos nós essas apresentações e a gente vai fazer mais, hein? Então, fiquem ligados aí, fiquem ligados nos e-mails, no site, vai ter mais. Muito assunto ainda para falar, muita coisa nova vindo aí, tá? Então, vale a pena, sim, são alguns minutos que a gente vai gastar aí no dia a dia. E eu queria saber realmente a opinião de vocês, tá? Então, vai ficar aí uma avaliação no final. Caso vocês queiram dar alguma sugestão, só falar com a gente está realmente aberto a melhorar essa nossa integração, tá? Essa nossa conversa, que eu acho que é muito importante, né? Muito importante a gente saber de vocês como que a gente está indo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham dúvidas, pode mandar aí. Se não, pode mandar no WhatsApp, no e-mail, estamos em todo lugar, tá bom? Então, para os amigos que estiveram com a gente aqui, ó, Alex, o Guilherme, o Andrew, Adilson, Fabiano, Gonzalo Montoya, muitas graças, Alessandro, o Guilherme, todo mundo que esteve com a gente aí, Thiago, gostaria de revê-los nos próximos eventos, tá bom? Então, se não temos nenhuma dúvida, encerramos por aqui, ok? Legal, Francisco, legal, obrigado. Então é isso, pessoal. Então, mais uma vez, mais um evento. Até a próxima. Valeu!